Amém, meus irmãos? Se os irmãos estudaram a lição, eu creio que estudaram, o nosso tema hoje é aproveitando uma segunda chance. Para quem estudou a lição, você pode ver isso. Conta-se uma história, alguns aqui já conhecem, de um pai rico fazendeiro de uma região, muitas fazendas, e ele tinha um filho único herdeiro. E ele dizia àquele filho: filho, aprenda comigo como administrar essas fazendas, porque eu vou morrer e vai ficar tudo na sua mão. E você precisa aprender a administrar. E ele não tinha qualquer interesse, dizia que aquilo ali não era a praia dele, aquela parte de empresário, de fazenda, essas coisas. Mas o pai insistia e dizia: mas meu filho, isso vai ser tudo seu. Se você não souber administrar, você vai perder tudo. Vai perder tudo. Aí ele dizia: tá, pai, o senhor acha que eu vou botar suas coisas a perder depois da sua morte? Só porque eu não quero ser administrador de fazenda? Aí o pai dele disse: venha comigo. Levou ele a uma das fazendas, um celeiro grande lá atrás da fazenda. Levou ele lá, e lá no fundo do celeiro tinha um pau grande e grosso com uma forca pendurada. E ele disse ao filho: filho, eu estou dizendo a você que se você não quiser aprender comigo a administrar, você vai perder tudo. Agora eu quero que você prometa para mim uma coisa, que quando você perder tudo, você venha e se enforque nessa forca aqui. Pai, eu não acredito que o senhor está me dizendo isso. Você promete para mim que ao perder tudo, você vem se enforcar aqui, prometa para mim. Aí ele: tá bom, já que o senhor está pedindo, eu prometo. Mas não vai ser isso não que o senhor está dizendo, eu vou perder tudo. Passou o tempo, o pai morreu, as fazendas ficaram na mão do filho, o filho não soube administrar, saiu fazendo dívida, tendo que vender as fazendas, terminou perdendo tudo. Só ficou aquela velha fazenda, quase que sem lucro nenhum e produtiva, com aquele velho celeiro lá, com aquela forca pendurada. Ele, lamentando a própria vida, disse: rapaz, não é que meu pai estava dizendo a verdade? Parece que ele sabia do futuro, meu Deus. Como é que eu fui perder tudo que meu pai adquiriu em vida? Quer saber? Pelo menos uma coisa eu vou fazer que eu prometi para ele. Eu vou me enforcar naquela forca lá, cumprindo pelo menos a única coisa que eu disse para ele que ia fazer. E ele foi lá para aquele celeiro, estava lá a forca pendurada, subiu num banquinho, no tempo de Sérgio dizia tamborete, né? Subiu no tamborete, botou a forca no pescoço, e disse: pai, vou cumprir aquilo que eu prometi. Deu um empurrãozinho no tamborete. Quando a corda começou a apertar o pescoço desse, a tora de pau que tinha quebrou. E ele caiu no chão, sem nada de apertar o pescoço. Quando a tora caiu, ela era oca. E caiu de dentro da tora diamantes, pedra preciosa, joias em abundância e uma carta do pai. E na carta dizia: meu filho, eu sabia que você ia chegar a essa situação. Aqui está a sua segunda chance. Pegue tudo isso aí, venda e vá adquirir todas as coisas que você perdeu de novo. Esta é a sua segunda chance que eu estou dando a você. Amém? A história de hoje é uma segunda chance, de um camarada chamado João, que tinha por sobrenome Marcos. E o autor do Evangelho de Marcos.
a Bíblia cita pelo menos 3 Joãos. Quais são eles? Além de João Marcos? E João Evangelista. João, o irmão de Tiago, o irmão mais novo de Tiago, discípulo de Cristo. E João o Batista, né? Você sabe que Batista não era o sobrenome dele, né? Embora hoje muita gente bota Batista como sobrenome, mas não era o que ele fazia, né? Que ele realizava batismos. Por isso que não é João Batista, é João o Batista. Por isso, igrejas batistas, né? Aí já é outra história de longas histórias. Mas vamos lá. Vamos para a revista. Lição número 13. Lição 13, texto bíblico, Atos 15, 36 a 41. Atos 15, 36 a 41. Amém, irmãos? Todos acharam? Muito bem. Eu vou começar lendo, o irmão leia um versículo até o 41. Atos 15, 36 a 41. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades das quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Amém? Eu já quero lançar para os irmãos a seguinte pergunta: Paulo agiu correto não querendo levar Marcos para essa segunda viagem? Eu quero ouvir os irmãos agora. Fale agora ou se cale para sempre, igual no casamento. Mais alguém? Mais alguém? Vamos lá. Você, no lugar de Paulo, faria o quê? Se ponha no lugar dele. Mais alguém?
Na verdade, a gente não sabe qual foi o motivo, né? Não é citado o motivo. Mas parece que foi alguma coisa, né, desagradável. Agora eu volto, eu tiro Paulo do lugar e boto você. Você já deu uma segunda chance a alguém? Você já teve uma segunda chance que alguém lhe deu? Alguém quer falar sobre... Não quero dizer o motivo da segunda chance, não. O assunto. Eu quero saber se você já teve uma segunda chance ou se você já deu uma segunda chance a alguém. Sérgio? Já tive muitas segundas chances. Então, terceira, quarta, quinta, sexta. Já dei segunda chance também, pastor. Agora, a gente dá a segunda chance, mas demora às vezes um certo tempo. Que o Espírito Santo trabalha no nosso coração para a gente entender tudo o que aconteceu e saber pedir perdão, saber perdoar também. Mais alguém? Sobre dar segunda chance e receber uma segunda chance? Fale aí, quem mais? Hã? Fale aí. Porque, gente, agora vamos para a parte de Barnabé. Falou de Paulo. Vamos para Barnabé e Paulo eram amicíssimos. Inclusive, Barnabé, ele foi mentor de Paulo. Paulo, quando se converteu, Paulo teve toda a assistência de Barnabé para chegar onde ele chegou, né? Na verdade, o nome de Barnabé era José de Chipre, né? Era natural de Chipre. Tem até um canto que a gente canta. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Era o Barnabé. Agora, Barnabé não estava tirando a autoridade de Paulo, não. Como você comenta a atitude de Barnabé? Ah, sim. Mas não, ele acolheu o Marcos. E até falando em acolhimento, pastor, vejo que nós, como igreja de Jesus, muitas vezes falta a nós ter esses olhos de acolhimento. É só Sérgio que fala? Quero ouvir mais. Não, mas pode continuar falando. Eu quero mais gente falando além de Sérgio. Né? Às vezes a gente fica, Caio, a famosa lagartixa no coqueiro. Né? Só. Já viu? Lagartixa no coqueiro, como ela fica? Né? Não, falo também. E aí, a atitude de Barnabé? Será que a atitude de Barnabé, eu estou tentando suscitar algumas discussões para você falar. Será que a atitude de Barnabé ajudou Marcos a ser o que foi depois? Bora, irmão, fale aí. Vou ficar falando aqui sozinho, não. E os irmãos feito lagartixa no coqueiro. Diga, Manuel. Sim. O Marcos. Tudo bem.
Você está em Atos 15, volte para Atos 13. Atos 13, de 1 a 13, nós vamos ler esse texto, que é onde aconteceu o episódio de Marcos ter recuado. Em Atos 15 já tinha acontecido, e eles iam para uma segunda viagem, e Paulo disse: Marcos não vai não, porque ele recuou lá atrás. Vamos ver como foi esse recuo dele? Claro que não diz o motivo do seu recuo, mas conta a história, o momento que aconteceu. Atos 13, de 1 a 13, eu vou começar lendo, cada irmão lê um versículo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e Saulo. Elimas. Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: 10. Filho do diabo, e inimigo de todo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de pretender os retos caminhos do Senhor? 11. Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor. Ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem enviasse pela mão. Quando o governador viu o que havia acontecido, creu, muito admirado com o ensino a respeito do Senhor. 13. Paulo e seus companheiros saíram de Pafos no navio e foram a Panfilha, onde aportaram em pé. Ali, João Marcos deixou e voltou para Jerusalém. Amém? A viagem ainda não tinha terminado, viu? Mas João, que tem por sobrenome Marcos, os deixou e foi embora. E aí, isso foi o fato, né? Depois daquele perrengue que teve com Elimas, certo? Depois que Paulo e Barnabé pregam ali, Marcos estava com eles, e acontece isso. E aí nós vamos ver um pouquinho sobre a vida de Marcos, porque Marcos era filho de Maria, não era Maria, mãe de Jesus, que o nome Maria, Judas, Tiago, eram nomes comuns como José, Maria, Manuel e outros nomes no Brasil, né? Então, Jesus também era um nome muito popular, Judas. Hoje ninguém bota mais o nome de ninguém de Judas, né? Mas Judas era um nome comum lá, né? Tadeu, mas não bota Judas. Então, Marcos era filho de Maria, uma outra Maria, e na casa de Maria, no tempo da perseguição, está tudo aqui na revista, não vou ler, uma questão de tempo, você já leu em casa.
Mas na casa de Maria, os irmãos estavam orando, porque houve uma grande perseguição depois do discurso de Estevão. Houve uma grande perseguição em Jerusalém, e aí Tiago, irmão de João, foi morto à espada por Herodes. Os discípulos todos se dispersaram, Pedro foi preso, certo? Houve um mal-estar terrível de perseguição por conta da pregação de Estevão. Corajosamente pregou a verdade para aquele povo, desafiou todo mundo, e aí as autoridades judaicas, irritadas com o discurso de Estevão e com a atuação dos discípulos, resolveram fazer uma grande perseguição. Houve uma dispersão, houve a morte de Tiago, a prisão de Pedro, e a igreja estava em contínua oração na casa de Maria, mãe de Marcos, certo? E então dá a entender que Marcos, vamos dizer que foi aquele menino criado no Evangelho, né? Criado no Evangelho, porque Marcos era bem jovem. Tem até uma narrativa aqui que nos dias que Jesus estava sendo levado, crucificado, ele era aquele jovem nu que se aproximou, só enrolado, envolto a um lençol. Alguns estudiosos dizem que ele estava dormindo na hora do alvoroço de Cristo lá, carregando a cruz, e ele inventou de se levantar rapidamente, só fez se enrolar num lençol, e correu para ver, e depois foram atrás, perseguiram, tiraram o lençol, e ele correu nu para casa. Alguns dizem que aquele jovem seria Marcos, porque a narrativa só está em Marcos, né? Sendo ou não sendo, ele estava ali, certo? Estava vendo o que estava acontecendo com Jesus, era filho de uma mulher serva do Senhor. Aquele episódio de Pedro, você vê lá, todo mundo sabe que o portão do cárcere se abriu lá, Pedro veio-se embora, apareceu na casa e ninguém acreditava que era Pedro, mas a igreja estava orando por Pedro ali na casa da mãe de Tiago, e tudo indica que Tiago começou a trabalhar na obra muito cedo, ou Marcos, muito cedo, e foi para a primeira viagem missionária de Paulo. Quando ele desiste, é na primeira viagem. Você sabe que Paulo fez 4 viagens missionárias. 3 delas evangelizando e fundando igreja, e a última quando ele foi para Roma, e lá ele foi martirizado diante do imperador Nero, por volta do ano 68, que foi o ano último do governo de Nero. Então Paulo fez 4 viagens, 3 delas bem voltado para missões mesmo. E Marcos foi na primeira viagem. Essa aqui, onde eles enfrentam esse mágico, Elimas, estava lá fazendo essas bruxarias, essas feitiçarias, e Paulo chega lá, vai tu com tua máscara para o inferno, filho do inferno, filho do diabo. E aí Paulo repreende ele e deixa ele cego, né? Ele fica lá sem enxergar nada, pedindo que alguém o guiasse. E ali Paulo prega a palavra. Esse Sérgio Paulo se convence do evangelho, que era um governador, um procônsul, um cara de alta posição naquela região. E Paulo lá e Barnabé faz um rebuliço junto com Marcos ali. E acontece milagres e milagres naquele lugar. Muita gente se converte. Aí quando a coisa está no melhor da coisa, aí Marcos decide ir embora e deixa Barnabé e Paulo. O que aconteceu, ninguém sabe. Teria sido uma desavença de posições, ninguém sabe. Teria sido algo que Marcos fez que Paulo não se agradou, alguma atitude, não sabemos. Só sabemos que a coisa foi tão grave que levou os 2 grandes amigos e irmãos em Cristo, companheiros de luta, a se separarem. Então a coisa não foi tão simples assim. Porque Paulo e Barnabé era aquilo que eu digo lá na escola, quando eu vejo o pessoal lá, as meninas muito amiga da outra, eu chego, você é a panela, ela é a tampa, você é o sapato, ela é a meia.
Você é a unha e ela é a cutícula, né? Aí Paulo e Barnabé era isso, a panela e a tampa, o sapato e a meia, a unha e a cutícula. Porque os dois, desde quando Paulo se converteu, foi instruído por Barnabé. Paulo está ali pregando e Barnabé, seu companheiro de luta, de viagem. Aí quando chega agora, os dois têm uma discussão tão grande, por causa de Marcos, que os dois se separam. Aí Barnabé pega Marcos e viaja para um local, e Paulo pega agora Silas, conhecido como Silvano, também o Silvano é o mesmo Silas, e eles viajam para outro canto, vai um para o lado, outro para o outro. Irmãos, esse negócio de divisão é coisa séria, viu? Se você for na história, voltando de Marcos, voltando de Paulo e Barnabé, você vai ver que lá atrás, né, o povo de Israel se divide em rei do norte, rei do sul. Aí você volta mais, você vai ver Esaú se separa de Jacó, Ló se separa de Abraão, né? Caim e Abel, o negócio foi tão feio que um mata o outro, né? A gente pensa que para por aí, aí vai para o céu, o negócio piciou lá, né? Lúcifer levou uma reca, né? De anjo embora, quer dizer, negócio, sem saber o que é, né? Esse negócio de reca, né? Então a gente vê que negócio de divisão não é de hoje. Vocês sabem que a nossa Igreja Batista tem a nossa Convenção Batista Brasileira, tem a Convenção Batista Nacional, tem a Convenção Batista Regular, e por aí vai. Isso sabe o que é? Divisão. Assembleia de Deus Madureira, Assembleia da Missão, Presbiteriana do Brasil e Presbiteriana Independente. E vai atrás que o negócio é só divisão, meu Deus do céu. E aqui não foi diferente, não. Paulo e Barnabé se dividem por causa de João Marcos. E aí o que acontece, irmãos? Um vai para o lado, outro vai para o outro. Mas a gente volta àquela discussão do início da lição aqui, né? Quem teria acertado mais na decisão? Aí eu vou querer que os irmãos falem de novo. Foi Paulo ou foi Barnabé? Paulo em dizer, não vai com a gente? Ou Barnabé chegar e dizer, olha Paulo, mesmo que eu perca um pouquinho a amizade contigo aí, mas eu vou dar uma segunda chance para Marcos. Quer falar, Severino? Hein? Certo. Então, na sua opinião, a mais acertada foi a decisão de Barnabé ou de Paulo? Bem, fale, Sérgio. Fala. Pode. Agora você e os demais. Certo. É. O próprio espinho na carne, né? Que era uma limitação humana dele lá. Por um erro, né? Julga logo tudo, né?
Manuel lá atrás, depois Cláudio ali. Fala aí, Manuel. Muito bem. José, que era o nome de Barnabé, era chamado o cara que gostava de consolar. Então, eu creio que essa característica aí fez ele entender um pouquinho Marcos, né? Cláudio. A gente sabe que todo erro tem que ter alguma disciplina, alguma coisa, porque senão a pessoa fica de cara lisa para fazer de novo, não é? Tem que ter uma punição, alguma coisa, para a pessoa tentar se corrigir, não é verdade? Então, a gente repete aqui que não sabemos por que Marcos foi embora. Não tem registro, só diz, como a gente leu aqui, no meio da missão ele não quis mais seguir a viagem, pegou outro barco e foi embora para Jerusalém, né? Não tem um motivo, o que foi. A gente, né, começa a especular, né? Tamanha foi, né, a gravidade deles se separarem de tanta amizade que ambos tinham, né, Barnabé e Paulo, certo? Mas a gente pode ver que a atitude de Paulo seria uma atitude de levar Marcos a entender a seriedade da missão. Não pode fazer a coisa anarria lavantu, né? A seriedade da missão. Então eu gostei ali, não que as outras palavras foram boas, mas gostei da palavra de Cláudio, dos 50%, né? Ou seja, a pessoa tem que ser corrigida com o que deve fazer, mas também não pode largar e não dar uma oportunidade da pessoa reparar o erro que cometeu, não é? Então a gente pode botar aí, se é naquela balança de peso, né, que bota do lado do outro, né? A gente bota aí o peso, que o prato fique, né? Porque tanto que a gente vai ver a vida de Marcos, vamos ver se esse Marcos mudou de vida, gente. Vamos ver? Agora a gente vai para a revista lá. A revista. Lição 13, Marcos, o rapaz deu a volta por cima. Vamos lá. Na nossa revista,
nós temos algumas coisas importantes. Primeiro, quem era amicíssimo de Marcos era Pedro. Alguns dizem que o Evangelho de Marcos também pode ser conhecido como o Evangelho de Pedro. A maioria dos estudiosos dizem que tudo que Marcos escreve no seu Evangelho, ele teve a influência de Pedro, porque Marcos não foi dos 12. E ele precisava de uma testemunha ocular para contar sobre a vida de Jesus. E aí Marcos teria pego todas as informações com Pedro. Do jeito que o Evangelho de Lucas, alguns dizem que é o Evangelho de Paulo, que dizem que Lucas foi completamente influenciado pelo apóstolo Paulo para escrever o seu testemunho, aliás, o seu Evangelho. Veja o que diz 1 Pedro 5,13. Só que para a gente ver onde esse Marcos chegou depois que Barnabé lhe deu a oportunidade de reparar o que ele fez. A Bíblia não relata depois disso nada de ruim de Marcos, só coisa boa, que mostra que ele de fato reconheceu o erro que fez e aproveitou a segunda chance. 1 Pedro 5,13. Muito bem. Marcos, Pedro o tinha como um filho na fé. Claro que não é filho físico, né? De sangue, mas um filho na fé. Então mostra que Marcos, de fato, reparou o erro que fez e passou a ser um dos grandes líderes da igreja. Agora, isso é Pedro. E como ele ficou com Paulo, hein? Depois desse mal-estar. Vamos ver agora Colossenses 4,10. Colossenses 4,10. Colossenses 4,10. Muito bem. Nas saudações finais da carta que Paulo escreve aos crentes de Colossos, Paulo lembra de Marcos. Agora o versículo 11 desse mesmo capítulo 4 de Colossenses. Também manda lembranças, esses são os únicos irmãos judeus entre meus colaboradores. Eles trabalham comigo para o reino de Deus e tem sido um grande conforto para mim. Amém? Olhe, veja bem que Paulo diz, tanto Jesus, lembrando que esse Jesus não era o Jesus Cristo, que é o nome Jesus comum, esse Jesus e Marcos, Paulo diz que são cooperadores com ele. Gente, esse é o Marcos que lá atrás, Paulo diz, não vai comigo não, meu amigo, que esse cidadão não é digno de viajar com a gente não. É o mesmo Marcos? É. Sabe por quê? Aproveitou a segunda chance. Tem mais coisa falando de Marcos da mudança? Filemon, vamos ver, Filemon 24, versículo 24 de Filemon. Outra coisa que Paulo fala de Marcos. Filemon, versículo 24. Muito bem, está aí Marcos sendo citado também na carta a Filemon. Então veja que quem esse Marcos virou. E uma última referência sobre ele depois disso, 2 Timóteo 4:11. Essa é a mais forte que a gente vê da mudança de Marcos. 2 Timóteo 4:11. Olha, útil? Como assim, útil? Não era esse que Paulo brigou com Barnabé, o seu grande amigo, não é? Agora, Marcos é
útil, muito útil para o ministério. Veja que tanto Paulo mudou a sua posição, vendo Marcos completamente mudado, e Marcos aproveitou a segunda chance e disse: eu vou reparar o que eu fiz lá, que a gente não sabe nem o que foi, eu vou reparar e vou ser uma outra pessoa. Pois não, Severino? Talvez ele não chegasse a isso, né? Muito bem. Isso. E finalmente o autor coloca na revista aqui que Marcos foi tão bênção que ele vai ser o autor do primeiro evangelho escrito sobre a vida de Jesus, que foi o evangelho de Marcos. Os outros evangelistas, Mateus, Lucas e João, se baseiam no evangelho de Marcos para escrever os seus evangelhos. Veja a importância de Marcos, gente. Teve o privilégio, que para nós é privilégio, teve o privilégio de ser o homem que escreveu o primeiro relato sobre o ministério de Jesus Cristo. Este Marcos, irmãos, ele soube aproveitar uma segunda chance. Sabe o que é que a gente aprende nessa lição, para que eu possa encerrar? Primeiro, se você cometeu algum erro, a consequência virá normalmente. Alguma punição, alguma coisa pelo seu erro. Segunda coisa que a gente aprende: nunca deixe de dar uma segunda chance a alguém. Viu? Nunca deixe de dar. Não, comigo, não perdoo nunca, me magoou, é pro resto da vida. Não, nunca deixe de dar uma segunda chance a alguém, seja qual for a área. E quando você tiver uma segunda chance, faça como Marcos, se agarre a isso e mostre que você mudou e aproveitou a segunda chance. E outra lição: não deixe de ajudar e de dar um apoio, uma ajuda a alguém que está precisando. Dê uma segunda chance a alguém, tá? Não deixe de dar, não. Ok? Então eu quero concluir. Obrigado. Eu quero concluir com a conclusão da lição aqui na revista. Acompanha aí que eu vou ler. Depois de aprendermos da vida de João Marcos, cabe a cada um de nós fazer uma reflexão muito séria sobre a nossa atitude em relação às pessoas que aparentemente fracassaram na obra do Senhor. Você conhece alguém que na obra do Senhor fracassou? Alguém que servia, hoje está no mundo, hoje está afastado, não quer saber? Você conhece alguém? Né? Estamos dispostos a dar uma segunda chance a essas pessoas? Você está disposto a dar uma segunda chance a um filho, ao esposo, à esposa, ao pai, à mãe, ao irmão, ao colega de trabalho, colega de escola? Você está disposto a dar uma segunda chance a alguém? Essa pergunta aqui na nossa conclusão. E quando nós falhamos, estamos dispostos a dar a volta por cima? E nos firmar no Senhor e no serviço do Mestre? Viu? Então, essas são as reflexões da nossa lição de hoje. Certo? Ter uma nova chance e dar uma nova chance. Marcos fez direitinho. Falhou lá, falhou feio, ao modo de criar um mal-estar entre seu... Alguns chamam ele de primo de Barnabé, outros chamam de sobrinho, seja como for, era parente. Né? Decepcionou no começo, mas depois deu a volta por cima, né? E se tornou um dos grandes da história da igreja. E nós precisamos ser assim.
ninguém está isento de falhar, de cometer erro e pecado. Como disse Jesus, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Agora, nós temos que estar prontos para reconhecer erros, para aproveitar a segunda chance que a pessoa nos dá, ou que Deus nos dá, e dar a volta por cima e voltar a ser bênção novamente. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Pastor?